da sua saúde mental? Muitas vezes, quando estamos doentes ou quando sentimos que vamos adoecer, rapidamente a gente pega um remédio, e já começa a tomar. Se for uma dor de estômago, toma um remédio específico para isso. Ou alguma dor muscular também, já sabemos qual remédio tomar. Mas quando a nossa mente não está bem, o que é que nós fazemos? Nós definimos saúde física como ausência de doença, mas não podemos definir a saúde mental dessa forma. A saúde mental é dividida em 3 áreas, que são elas: pensamentos que geram sentimentos e sentimentos que vão gerar comportamentos. Nós podemos dizer que uma pessoa está bem mentalmente quando ela consegue lidar bem com as coisas que aconteceram no passado, quando ela trata o presente da melhor forma possível, lidando com os estresses, com as preocupações do dia a dia, e quando ela não anseia pelo futuro e sim tem esperança no que pode acontecer. Já aquelas pessoas que têm pensamentos negativos do que passou, se arrependem, não conseguem virar a página, as que vivem também estressadas e preocupadas com o próprio presente e as ansiosas pelo futuro, precisam sim, rapidamente, mudar seus hábitos mentais. Isso mesmo, existem hábitos que podem ajudar você a lidar melhor com as suas emoções do passado, do presente e também com as que virão. E hoje, no tema 4 da nossa Semana de Mordomia, você vai aprender a ser um mordomo nas suas emoções. Então fique atento a esses 3 pontos que vão ajudar você a ter melhores hábitos para a sua saúde mental. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19, diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Geralmente, quando lemos esse texto, pensamos que precisamos cuidar do nosso corpo somente da parte física, o que comemos, nossos exercícios, se estamos fazendo ou não, mas isso tem a ver principalmente com a nossa área mental, porque é o cérebro que vai comandar todas as suas ações. Seus pensamentos, vamos lembrar, Seus pensamentos vão gerar sentimentos e seus sentimentos vão gerar comportamentos. Tudo começa no nosso cérebro, na nossa mente, através do nosso pensamento. E mais na frente, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo continua dizendo: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós somos mordomos de tudo que Deus nos deu, e a nossa mente é um bem que Deus nos deu. Ellen White diz o seguinte: devemos servir-nos de todos os recursos que Deus nos pôs ao alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. E ela continua dizendo: eu acredito, como tenho feito há anos, que a saúde do nosso povo melhorará muito se colocarmos Deus como primeiro, o último e o melhor em tudo. Apetite, gostos e hábitos que devem ser cuidadosamente protegidos. Então, sabendo que tudo começa através dos nossos pensamentos, como nós devemos cuidar dos nossos pensamentos? Vamos tomar, por exemplo, a preocupação. Todos nós temos preocupação em algum ponto da nossa vida, mas o problema é quando adentramos no terreno da preocupação. Estamos preocupados com um ente querido, com alguma situação que precisa ser resolvida? Não é errado. O errado é você tomar isso para si e viver a preocupação. Não vai adiantar de nada, também não vai resolver nada você viver a preocupação. Você tem que pensar em soluções para aquele problema, em como você pode resolver aquele problema. Um outro exemplo são os pensamentos negativos. Achar que um problema nunca vai ser solucionado, até mesmo afirmar com as suas palavras que aquele problema não tem solução, não é o melhor caminho para a resolução de algum problema ou para sair de uma situação negativa que você está na sua vida. Por mais que a situação não seja boa, seus pensamentos devem ser otimistas. Além de começarmos a perceber que os nossos pensamentos não estão sendo corretos, precisamos também ir para a leitura da Palavra de Deus. O livro de Salmos e o livro de Provérbios são cheios de conselhos de sabedoria escritos por Salomão e seu pai Davi, que podem sim ajudar você em qualquer situação da sua vida. Esteja se alimentando daquilo que vai ser bom para os seus pensamentos e, consequentemente, seus sentimentos serão diferentes. Agora, entendendo que os nossos pensamentos vão gerar nossos sentimentos ou nossas emoções, sabemos que é de crucial importância termos pensamentos bons para que nossos sentimentos estejam positivos.
E também é de suma importância que nós saibamos lidar com sentimentos que são inevitáveis, sentimentos ruins que são inevitáveis. A perda de um ente querido é algo que vamos passar até a volta do nosso Jesus, mas temos que saber lidar com esses sentimentos. Lá em João capítulo 16, entre os versos 20 e 24, Jesus fala sobre a dor que uma mãe sente ao dar à luz, mas a felicidade que ela sente ao ver seu filho, e colocá-lo em seu braço. Rapidamente ela esquece do sentimento ruim que ela estava sentindo por ter ali na frente a esperança e por estar recebendo, aquele filho nos braços, que foi a esperança dela ter o filho. Então nós devemos ter a esperança de que, por mais que estejamos passando por uma situação difícil, nossos sentimentos não sejam positivos naquele momento, Jesus vai voltar e tudo isso será resolvido. Essa deve ser a esperança que preenche nosso coração nesses momentos difíceis. E por fim, depois de termos pensamentos positivos, emoções positivas, consequentemente teremos comportamentos positivos. Mas se esse caminho for percorrido por pensamentos negativos e emoções negativas, podemos chegar a comportamentos negativos. O vício é um exemplo disso. Uma pessoa que é viciada, ela começa a ter pensamentos sobre aquilo, sentimentos sobre aquilo, e agora seus atos começam a validar tudo o que estava acontecendo na sua mente. Então, gera-se compulsão, ela não consegue se controlar para usar a substância, mas não só substâncias como álcool ou drogas. Comportamentos como vícios em pornografia, em jogos eletrônicos, através da internet, até mesmo em séries, em assistir séries ou assistir qualquer tipo de conteúdo que gera um vício, são provenientes de pensamentos e emoções negativas. Nós devemos transformar nossos pensamentos e emoções negativas em pensamentos e emoções positivas, para que os nossos comportamentos sejam positivos. Por mais que o meio que você esteja também lhe influencie, você deve se afastar e lembrar que você vem antes do meio. O meio pode te corromper, mas se você estiver firme e com a base alicerçada na palavra de Deus e em todas as suas instruções, será mais fácil de você vencer qualquer vício ou qualquer comportamento negativo que hoje você está realizando ou não consegue deixar. Sem dúvida alguma, nossos pensamentos são um bem que Deus nos deu. Assim como os nossos dízimos e ofertas, com os nossos dons e talentos, temos que aprender a administrá-los para estarmos colocando em prática para salvar pessoas. Assim como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem e multiforme graça de Deus. Você é responsável por administrar a sua saúde mental. Então, se você precisa melhorar em um desses pontos, procure ajuda profissional ou até mesmo estudos em livros e instruções que a nossa igreja está cheia, através de vídeos, internet. Procure melhorar. Então, hoje, o nosso compromisso é: comprometo-me a estabelecer um hábito saudável, novo, para servir ao Senhor com minha mente. Coloque isso em prática. Avalie-se. Que essa semana possa ser uma semana de mudança na sua vida e você possa se tornar cada vez mais um mordomo eficaz.